Olá, eu sou o Christian e está começando o Conexão Comunidade, uma produção da agência da Boa Notícia Guajuviras. Agência da Boa Notícia Guajuviras, a comunicação cidadã em primeiro lugar. Olá, está no ar o Conexão Comunidade. Eu sou o Christian e o convidado de hoje é o secretário Carlos Atílio Todeschini. Ele é secretário de Meio Ambiente da cidade de Canoas. E veio aqui no nosso programa para falar um pouco mais sobre as políticas de saneamento básico e coleta seletiva na cidade. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Christian. É uma satisfação imensa estar aqui na agência Boa Notícia, cumprimentando também pela premiação e pelo reconhecimento que essa emissora recebeu do Ministério da Justiça e pelo destaque que é o projeto todo. Muito obrigado. Então, vamos começar aqui falando, No início do mês de agosto, Canoas realizou a primeira conferência de saneamento ambiental, Então, quais são os principais projetos de Canoas em saneamento? Veja só, nós fomos um dos 12 municípios do Brasil que conseguiu atender as diretrizes da Lei 11.445 de 2007, que é a lei que criou o marco regulatório do saneamento. E uma das definições da lei é que para os municípios terem acesso a recursos públicos de financiamento, os programas da Caixa, os programas do BNDES, os programas governamentais, através do Ministério das Cidades, o município precisa ter o Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado. E o Plano Municipal de Saneamento Básico ele tem que tratar de 4 temas de forma integrada, que é abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo e destino de resíduos sólidos e controle pluvial e drenagem urbana. Esses temas têm que ser vistos num todo. O que aconteceu? No Rio Grande do Sul, nós somos o único município que teve o plano atendendo a todos os preceitos da lei, a todas as recomendações da lei. Ou seja, Canoas então está em boa atividade em todas essas 4 aí. Sim, partes. Sim, estamos legais porque nós cumprimos, as diretrizes da Lei 11.445, que era ter o plano instituído ou através de decreto ou através de lei. No caso, o nosso foi através de decreto, assinado pelo prefeito em 30 de dezembro. Nós fizemos conforme a lei exigia. E, portanto, só Canoas no Rio Grande do Sul, e nós fomos uma das 12 cidades do Brasil que teve o plano. Bem, agora nós já tivemos a conferência de saneamento ambiental, Foi a primeira conferência e ela fez o seguinte: ela já trabalhou na revisão desse plano, da primeira versão do plano. Por quê? Porque nós já vimos que tem coisas que podem ser melhoradas e nós vamos elaborar e produzir uma melhoria em relação àquilo que já existe, que foi um avanço, sem dúvida, mas que nós podemos ir muito mais adiante, melhorando o abastecimento, melhorando a coleta e tratamento dos esgotos, melhorando o manejo de águas pluviais, e o controle e destino do resíduo sólido também. Então, se a gente parar para pensar, 12 cidades no país inteiro, Isso. Só que atendem, então, todas as exigências da lei em saneamento básico. Exatamente. Então, Canoas pode ser considerado uma referência em saneamento básico também. Estamos liderando novamente, sim. Somos a única que inovou, produzindo e atendendo a exigência da lei. Então, secretário, eu queria pedir que nos contasse um pouco mais sobre o plano de coleta seletiva em Canoas. Veja só, nós temos uma necessidade imensa de aumentar cada vez mais a reciclagem. Por quê? Porque a humanidade está retirando cada vez mais recursos da natureza. Recursos minerais, recursos vegetais, recursos renováveis e recursos não renováveis. Então a coleta seletiva, ela se apresenta dentro de um quadro onde cada vez mais tem que se pensar que os recursos naturais são finitos, os não renováveis em especial. Por quê? Porque na medida em que eles vão sendo gastos, ou na medida em que eles vão sendo poluídos, ou na medida em que eles vão para um aterro, eles não retornam mais ao ciclo produtivo. Então, quanto mais nós pudermos reciclar
né, produtos de origem orgânica, fósseis ou minerais, melhor vai ser, porque nós menos vamos pressionar a natureza, porque mais sustentabilidade para gerações futuras, porque mais economia e mais oportunidades também podem ser geradas através da reciclagem. É o nosso caso aqui, nós estimamos que 300 ou 400 ou 500 pessoas que são chefes de família tiram renda da reciclagem, né? E o nosso plano de coleta seletiva, ele também tem por objetivo aperfeiçoar. Ele é uma janela dentro do Plan SAB, que é o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, saneamento básico, mas ele é uma janela que trabalha e desenvolve e vai aprofundar ao máximo as possibilidades de se ter, né, uma atividade de reaproveitamento, de reciclagem, né, de uma melhoria na coleta seletiva dos resíduos da cidade, para que eles possam trabalhar e serem elementos para a geração de renda. E é uma conscientização que a população tem que criar também, de começar a separar o seu lixo em casa, né? De orgânico, seco e... cuidar bem do seu lixo, né? E você lembra um episódio que nós tivemos a oportunidade de ver recentemente? Quando, por ocasião da Copa, depois de um jogo do Japão com outros adversários, o que a torcida do Japão fez? A torcida do Japão limpou o próprio estádio, lixo, né? Limpou o próprio lixo, né? Essa consciência não tem que ser uma consciência de japonês. Os japoneses nos dão exemplo, tem que ser uma consciência de todo mundo, né? Por quê? Porque a prefeitura tem um excelente trabalho de coleta de lixo. Nós temos um serviço regular, o caminhão passa todos os dias ou passa uma vez a cada 3 dias. Nós temos a coleta seletiva, nós temos uma coleta de materiais, né, de resíduos da construção civil, enfim. Mas isso não é suficiente se as pessoas também não fizerem a sua pequena parte. Quer dizer uma outra coisa, por exemplo. O grande drama, o grande problema para nós é o lixo orgânico. São as cascas de laranja, casca de banana, aquele produto que apodreceu na geladeira, que estragou, que mofou. Isso tudo vai para onde? Se a gente não tiver consciência de que isso pode ser aproveitado numa composteira, por exemplo, né? Acaba indo para o aterro sanitário. Esse aterro tem um custo monstruoso. Custa R$200 a tonelada, ou seja, 1 quilo de lixo custa no mínimo 20 centavos, que tem que ir aqui para o transbordo, na Fazenda Guajuviras, e daqui é enviado lá para Minas do Leão. Esse lixo vai passear em média 100 quilômetros para ser enterrado, para continuar gerando gás de efeito estufa, né, o gás metano, e continuar gerando chorume, que é um elemento altamente tóxico e poluente. Se cada cidadão de Canoas ou de qualquer outra cidade do Brasil fizer a compostagem, nós não vamos poluir, não vamos gerar chorumes e ainda vamos gerar adubo. E para as pessoas que estão ouvindo, então, como é que é o processo de compostagem? O processo de compostagem é muito simples, né? Você pode fazer uma pequena vala, um buraco na terra, né? E depositar esses materiais lá. Você pode ter uma caixa na superfície, de preferência uma caixa de madeira bem ripada, com bastante espaço para aeração, ou uma caixa qualquer, e depositando esse material. Se ele estiver em contato com o solo, as minhocas vão entrar e vão fazer a compostagem. Se não, também você só mantendo a umidade adequada, e é bom que se cubra com um saco plástico ou um saco de RAF e tal, esse material, para que não crie mosca, né? Você vai depositando, cobrindo com terra, com palha, e ao longo de 2 ou 3 meses você vai ter um caixão de adubo, que é equivalente àquele material todo transformado em fertilizante, que pode ser usado numa horta, pode ser usado num canteiro, pode ser usado numa floreira, pode ser usado no pé de uma árvore frutífera, que vai dar bons resultados, né? Então, se todo mundo fizer um pouquinho nessa direção, nós vamos economizar muito em meio ambiente. Por quê? Porque a gente não vai mais precisar levar, né,
tanta coisa lá para o aterro. Alguma coisa sempre vai ter, mas nós podemos diminuir muito. E a gente vai agora, inclusive, lançar um programa dia 18 de setembro, né, que vai ensinar nas escolas como fazer a compostagem, como as crianças poderem ajudar a participar no processo. Por exemplo, se Canoas pudesse reciclar 100% do material que leva lá para o aterro, nós economizaríamos 30 mil por dia, né, em transporte e aterro. Então, isso não é pouca coisa. No fim do mês, são 900 mil reais. No fim do ano, são 10 milhões de reais. Imagina se isso pudesse reverter tudo aí para a juventude, por exemplo, em equipamentos sociais, em espaços para esporte e lazer, em bem-estar geral. Isso é um sonho, mas é impossível? Não é impossível. Se todo mundo abraçar a causa, nós podemos fazer isso. Então tá, secretário. Mudando um pouco de assunto, então. A Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo um trabalho de recolhimento de propagandas irregulares, né, nas nossas avenidas aqui de Canoas, né? Então, o que fazer para regulamentar essas propagandas para que não seja considerado poluição visual e etc. E uma outra pergunta ainda. Agora com as campanhas políticas, né? As placas de propaganda política podem ficar nos nossos canteiros e se sim, o que elas têm que fazer para ser regulamentadas também? Sim, elas podem porque ela é uma propaganda regrada pela Justiça Federal, ela é temporária e ela estabelece onde não pode, estabelece as proibições, que é em prédios públicos, em determinados espaços que estão, né, disciplinados, que não pode ter propaganda. Ela regra também a questão das formas de fazer esses veículos e tal, né? Essas propagandas. Próximo ano vai entrar muito mais restrição, por exemplo. Me parece que os cavaletes não serão permitidos a partir dessa eleição, né? Depois dessa eleição, esse material também sai fora. Então, mas é uma propaganda que ela vai terminar agora rapidamente, dentro de 40 dias não tem mais, né? Ela é encerrada. Em relação ao nosso trabalho em Canoas, é a lei do controle da poluição visual. Isso é uma regra que trata em 3 níveis da questão da poluição. Primeiro, nós temos a propaganda de mídia, que são os outdoors, os painéis, os luminosos, isso que a gente vê nas ruas. Isso aí está regrado por uma lei, né, onde estamos recebendo agora os pedidos e as pessoas vão ter, né, o direito de fazer a regularização das suas propagandas desde que estejam dentro da lei. Isso disciplina tamanho, localização, tipologia, veiculação de anúncio, toda essa coisa que tem que ser observada. Tem um outro tipo de poluição que é aquilo que está previsto já no Código de Posturas, que é a proibição total e absoluta de fazer a colocação de cartazes, placas, sanduíches na via pública, no canteiro central e na calçada, né? Isso não pode. E, portanto, nós fizemos o recolhimento de muito desse material porque ele estava completamente irregular. É um elemento que polui muito a cidade. E um outro tipo de propaganda que também é muito comum em Canoas é que a fachada das lojas, a fachada dos comércios, a fachada das empresas, ela pode ser ocupada só em parte pela propaganda. Não pode ser feito o que muitas vezes nós enxergamos aí, que 80% ou 100% da fachada está ocupada por propaganda. Isso aí suja muito, né, a paisagem, né, contamina a paisagem e fica feio. Por isso que nós precisamos arrumar isso também. E quanto às novas gerações, né, de habitantes, a Secretaria tem alguma política pública ou algum projeto de conscientização ou, enfim, para deixar a nova geração a par das nossas políticas de saneamento e preservação? Sim, nós temos um programa arrojado de educação ambiental. Nós estamos trabalhando com 2 entidades parceiras, que é a CADEF e a Unilassalle, que vão levar para as escolas, né, as boas práticas de sustentabilidade. Uma delas é isso que eu te falava,
essa ideia da composteira nós vamos começar pelas escolas. Nós já temos 50 composteiras prontas, vamos levar uma a cada escola e nós pretendemos chegar a 100 num breve tempo. Mas não fazer com que isso pare na escola, fazer com que o estudante leve para casa, para que os pais aprendam a fazer a mesma prática, para que eles sejam os fiscais dos pais, fazer a boa prática, né, do controle do lixo, do resíduo, da compostagem, da boa separação, né, do material para o reuso a partir, né, dos resíduos sólidos secos, né, para reciclagem. Então nós precisamos trabalhar e por isso nós vamos fazer e ampliar em profundidade esse tema da educação ambiental para que todo jovem, todo estudante, toda criança, todo adolescente possa ser também um agente fundamental, né, da preservação ambiental. E por isso a ideia e o objetivo e o esforço de levar essa questão para as escolas, né? Até porque quem vai assumir logo em breve as nossas planeta. cidades e o planeta são as novas gerações. Sim. Então, quanto mais as pessoas tiverem o hábito desde cedo, né, tanto a separar o lixo quanto cuidar do nosso meio ambiente, melhor vai ser, né? Porque um adulto às vezes é cheio de vício ou às vezes até não tem nem a consciência de que a gente tem que não fazer adquiriu isso, né? bons hábitos na matéria. E então, se as nossas crianças estiverem bem instruídas, né? Que nem tu falou, elas podem até regrar os pais, né? Quanto a isso. Nisso eles podem. Nisso eles podem. E devem. E devem, é verdade. E veja só, uma outra questão também que eu faço questão de tocar aqui é o problema relativo a uma inconsciência que as pessoas têm quanto à poda de árvores. A poda nas árvores não deve ser feita, a não ser que seja necessidade extrema. Por exemplo, a árvore tem um galho baixo que atravessa a calçada e você vai passar e bate com a cabeça, né? Esse galho tem que ser cortado porque o pessoal pode sofrer um acidente, né? Então, nesses casos, sim, mas quem deve fazer essa poda, então, é o meio ambiente. É só chamar o meio ambiente que ele vai avaliar, se é o caso, poda. Ou aquela árvore que está em risco, se ela não for podada, ela pode cair e destruir e causar danos e até danos severos. E um outro problema também que se verifica é o caso de árvores que foram plantadas e entraram em conflito com a rede elétrica, em especial da alta tensão. Nesse caso é muito perigoso e a poda é obrigatória, mas aí quem tem que podar é o meio ambiente também, que tem um serviço disponível para isso. Agora, os demais casos, aquilo que a gente está vendo aqui na cidade, não deve acontecer. As pessoas podam as árvores por conta. Isso encurta a vida das árvores, torna elas feias, né? E gera uma produção de material que depois acaba também sujando a cidade, ensejando que os serviços urbanos tenham que contratar caminhões e mais caminhões para recolher aquilo que não deveria ter sido feito, que era o corte dos galhos daquelas árvores. Então as pessoas não devem podar ou cortar árvores porque têm vontade ou porque não gostam. As árvores são fundamentais para o bom ciclo da natureza. Proteger os pássaros, aninhar os pássaros, servir de espaço de reprodução para os animais e também para gerar frutos que são alimentos para esses animais. E até o controle do calor também, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo desse ponto, mas na verdade, né? É fundamental isso que tu fala aqui no Rio Grande do Sul, que a gente consegue uma temperatura média um pouco mais suportável, né? Quanto mais árvore nós tivermos. As árvores ajudam a refrescar o ar, o ambiente, né? Eu sempre digo isso também em Porto Alegre, né? Que a beleza das árvores, as flores das árvores também são um patrimônio incalculável. Mas o maior benefício é elas poderem segurar um pouco, né, a temperatura daquele sol escaldante, daquele sol, né, que é um martírio muitas vezes aí para a gente, né? Então essa questão eu quero agregar assim, muito inteligente a tua pergunta, Cristian, que é a questão da importância de ter árvores. Nós estamos com um programa que vai ser lançado, que prevê o plantio de 100 mil árvores na cidade, um plantio ordenado,
né? E de preferência árvores nativas, né, que tem também esse objetivo: embelezar, proteger, né, amortecer a chuva, né, mas manter a temperatura um pouco mais suportável no verão. Tendo uma visão mais a nível Brasil agora, né? A gente vem acompanhando que em São Paulo a situação de falta de água está bem crítica, né? Como é que Canoas está em relação a esse quadro, né? Comparativamente, né? Quanto ao nosso abastecimento de água? Bem, Canoas tem a sorte de estar perto de um tesouro de água, né? Porque nós temos 3 rios: o Rio Gravataí, o Rio dos Sinos e o Rio Guaíba, né? Através do Arroio das Garças, Rio Jacuí, né? Que banham a cidade, que banham o município. E ter água, não ter água, vai fazer muita diferença para o futuro. Por quê? Porque o desenvolvimento das cidades, ele depende de água, né? E quem tiver água em abundância vai poder atrair mais empresas, atrair negócios, gerar mais empregos, né? Atrair indústria da alta tecnologia. Por exemplo, um automóvel gasta 400 mil litros de água para ser fabricado, né? Um chip gasta uma quantidade imensa de água, né? A indústria eletroeletrônica de ponta consome muita água no processo de pintura, no processo de lavagem, no processo de purificação. E aqueles municípios que não tiverem água vão perder a indústria. E São Paulo vai perder a indústria. São Paulo está perdendo muito porque a situação é de colapso total, né? Por quê? Porque as pessoas estão passando 10 horas com água e 40 horas sem água, ou estão passando 4 horas com água e 20 horas sem água. Você imagina isso, abrir a torneira e não sair nada. E não ter como, né, lavar os olhos na hora de sair de manhã. É uma coisa cruel mesmo, né? Então nós temos uma situação assim que ela é exemplar, ela é um privilégio verdadeiro, né? Porque a água aqui do Arroio das Garças, onde é feita a captação para Canoas, é de excelente qualidade, né? E nós vamos cuidar muito dessa. Por isso que nós precisamos tratar os esgotos, estamos trabalhando para isso. O nosso plano apontou medidas urgentes e fortes nesse sentido, que devemos tratar os esgotos para manter a qualidade de água para a captação, né, de distribuição pública, para a captação do uso industrial, cada vez em melhores condições, né? Mas temos essa sorte, que a tendência aqui é não faltar água, é não ter contaminação por algas e é ter uma água de excelente qualidade. Então a gente vai trabalhar muito para que isso seja garantido para o futuro e que a curto prazo ela possa melhorar cada vez mais também. Porque São Paulo, por exemplo, optou por impermeabilizar todas as cidades, não deixa um gramado, não deixa um jardim, não deixa nada. Aí quando chove a água vai toda embora para o rio, dá alagamentos, dá enchente, toda chuva mais forte a gente vê a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê parada nos jornais de todo o Brasil, né? Essa água que não infiltrou no solo, né, causou enchente e foi embora para o mar em seguida. Só que ela não infiltrou no solo para ser a reserva para alimentar as vertentes, né, as sangas, os arroios e tal, que depois vão lá para a reserva, né, da Cantareira, do Tietê, né, que são os açudes, as represas que deveriam guardar água para a cidade usar. É uma forma de interrupção do ciclo natural que a Exatamente. água tem, né? A quebra do ciclo natural da água. Fechaste muito bem a fala, né? Então, isso que a gente está vendo lá é uma lição, né, forte, que tem que servir para a gente estar alerta para que isso não aconteça aqui. Então, consciência para os moradores de Canoas, né? Exatamente. Então tá, secretário Carlos, eu queria agradecer muito a tua presença aqui e as tuas falas com propriedade sobre o assunto aqui que a gente abordou, né? Saneamento e coleta seletiva, água e tal. E deixar aberto aqui o convite, então, para uma próxima visita, uma próxima entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço e cumprimento mais uma vez por esse belíssimo e inovador projeto, né? Que é a Agência da Boa Notícia, né? Que é a nossa mentora disso, a doutora Andréia, que foi minha assessora de imprensa também no DEMAI em Porto Alegre, né? Que é uma pessoa de capacidade brilhante, e o trabalho que vocês fazem, né? Que ele é revolucionário, inovador, né? E que tem que ser seguido. Parabéns, Cristian. Parabéns a todos vocês.
Muito obrigado. Fica aqui mais um Conexão Comunidade. Até a próxima. Direitos iguais e respeito às diferenças. Pense nisso.